Deus, faz esta nação brilhar com o teu chamado, com a unção que o Senhor tem derramado, porque não tem sido pouca, Senhor. Faz a tua nação honrar a unção que o Senhor tem derramado sobre nós. E as nações verão a tua retidão quando sair o Brasil pelas nações da terra, para a grande colheita, num grande avivamento. Pois esse é o nosso chamado. Todos os reis verão a tua glória, porque é a teu respeito, Senhor, não é a nosso respeito. Eles te chamarão por um novo nome, que a boca de Yahvé nomeará. Yeshua, 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 nome sobre todo nome, Yeshua, Yeshua, nome sobre todo nome, nome mais belo, mais lindo, mais formoso, mais glorioso. Yeshua, 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 Rei Atalarai, tu és nosso Rei, tu és nosso Rei, tu és nosso juiz, tu és nosso Senhor, tu és nosso esposo, tu és nosso amado. Santo, santo, digno, digno, santo. Sião, Brasil, serás uma coroa de glória na mão de Yahvé, um diadema real na mão do teu Deus, e nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra, Sião, Brasil, se denominará jamais assolada. Estamos como num deserto, mas Deus. Estamos em tempos de um grande despertar, vindo para abalar esta nação e as nossas vidas. Como responderemos? Te chamarão Refsibá, e a tua terra Beulá, pois Yahvé se agrada, se deleita de ti, e a tua terra, ó Sião, ó Brasil, será desposada, será casada. A noiva encontrará com o seu noivo, e as bodas estão muito próximas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Shofar. Shofar. O shofar. Pode ficar sentadinho mesmo, só libera o som. Vejo o Senhor soprando dos quatro ventos dessa nação. Ele sopra com a sua voz e com o rugido do leão de Judá. O som que sai é como um vento impetuoso que vem sobre esta nação. E quando se encontram esses ventos no meio, essas vozes, esse som da sua voz e do seu rugido, é como uma explosão que acontece no meio do Brasil. Dispersando toda voz de engano, toda mentira. Dispersa assim, Senhor, toda a narrativa mentirosa, todo o engano de sobre essa nação. Seja levantado esse véu de entenebrecimento. Estoure com tua espada em toda essa narrativa podre da mídia. Em nome de Jesus. As vozes, as bocas, os pulmões da mídia sejam totalmente
transformados de trevas em luz. Kuraba, keyarata koarabatai, teyalashmat, katir, 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 kaayashov, gataya lotkana. Yeshua. Amém? Amém. Obrigada, Jesus. Hanukkah é a festa da dedicação e também é um ensaio das batalhas dos últimos dias. São eventos comemorados, os eventos comemorados ocorreram num período intertestamentário. O que é o período intertestamentário? Entre a última profecia do último profeta do Antigo Testamento e João Batista, praticamente, os acontecimentos do Novo Testamento. São eventos não escritos, mas a gente chama de intertestamentário porque está entre os dois testamentos. É um período de mais ou menos 400 anos. Então, não está na nossa Bíblia esses acontecimentos. Vamos comemorar eventos históricos que aconteceram na história de Israel e também vamos ver como essa festa, como esses eventos profetizam e anunciam eventos que são futuros. Ou seja, nós tivemos ali no período intertestamentário, e a gente vai voltar nas profecias de Daniel para a gente entender toda a história, tá? Então eu vou dar uns resumos, aí eu vou voltar pro detalhe da coisa. Nós tivemos um certo homem chamado Antíoco Epifânio, que foi um imperador terrível do Império Seleucida, que era um império grego, e ele foi como a figura do anticristo e ele cumpriu na sua vida muitas das profecias de Daniel, capítulo 11. Mas se levantou naquele tempo em Israel uma turma chamada de Macabeus. Começaram a ser chamados de Macabeus, a gente vai saber por que eles foram chamados assim. E eles foram vitoriosos contra Antíoco Epifânio. Repete, Antíoco Epifânio. Não perdeu nada se não acertou. E por causa dessa vitória dos Macabeus, houve a inauguração da Era da Graça. Se não houvesse a vitória dos Macabeus, o cenário para a vinda de Cristo não estaria pronto. Porque Jesus tinha de nascer numa terra Israel, de uma certa forma independente, mas não totalmente independente. Jerusalém tinha de ser a capital de Israel e o templo tinha de ser o centro de Jerusalém, para que Jesus pudesse vir e cumprir todas as profecias a respeito dele para a sua primeira vinda. Resumiço, super resumaço aqui. E o que ele anuncia? O que essa festa está anunciando para o nosso futuro? Está anunciando o império do anticristo, a sombra do Antíoco, a vitória de Cristo ou a vitória da igreja, um dos dois, o melhor paralelo seria a vitória da igreja, na verdade, porque os macabeus não eram messias, não eram messiânicos, mas prepararam o caminho e o cenário. E a inauguração vai ser de uma nova era que será um milênio, enquanto Jesus estará aqui reinando na terra. Se alguma coisa que eu falar aqui te descer meio torto, anota para me perguntar depois, porque nós abordamos, por exemplo, isso que eu acabei de falar agora, de Jesus vir reinar na terra. Isso muitas pessoas acham esquisito, porque aprendem diferente. Então pode anotar, não tem problema nenhum. Vocês me perguntam no fim, ou no momento certo, quando eu abrir para perguntas. Então nós estamos comemorando eventos históricos que são, nem procura. Eventos, porque nenhum dos meus slides está na apostila, a não ser, vocês já folharam ela um pouquinho, vocês vão ver, né? Queridos da internet, infelizmente a apostila dessa vez não está disponível para o download de graça. Se você quiser, depois você me manda um WhatsApp. E aí você pode adquirir depois de que você fizer o seu Pix de R$40, ok? Vocês que estão aqui estão deixando só, eles vieram até aqui, né? Puxa vida. Vão deixar uma oferta com certeza. Sim, sim e amém. Não precisava ter falado nada disso, mas agora já foi. Ok, nós estamos comemorando eventos históricos
que são o cenário para a primeira vinda de Cristo, dentro do período intertestamentário, e olhando para frente nós estamos vendo que vai ser preparado ainda o cenário para a segunda vinda de Cristo, e temos ainda uma semana tribulacional, que faz parte desse preparo. Vou fazer um paralelo com algumas coisas que aconteceram na nossa história mais recente, que também batem com esse paralelo da história dos Macabeus e com a história do Anticristo no futuro. Assim como os Macabeus tiveram as suas batalhas e lutaram contra Roma, na primeira grande guerra, no nosso futuro bem assim, não, no nosso passado não tão distante, bem próximo, aliás, nós tivemos uma primeira grande guerra em que aliados lutaram contra o islamismo, contra o Império Otomano, que já estava chegando lá na Espanha, já estava lá na Espanha, e aí como a doutrina islâmica é totalmente oposta à doutrina greco-romana e judeu-cristã dessas nações da Europa, nesse tempo da Primeira Grande Guerra, não havia mais, tornou-se insustentável a coabitação, a convivência entre esses dois povos. E é diferente quando o mundo islâmico invade uma nação ocidental, é diferente de quando uma nação ocidental está numa nação ou vence uma nação islâmica, porque as regras e as doutrinas são outras. E então um vem para te destruir completamente, o outro vem para tentar te acomodar. E é isso que a gente vai ver muito nesses nossos últimos dias. Então são conceitos importantes de nós entendermos. Porque a gente vai assistir muita narrativa na mídia que vai tentar nos vender um islamismo moderado. Que os estudiosos vão te dizer e os entendidos do assunto vão dizer que não existe. Bem, na Primeira Grande Guerra, os europeus, os ingleses, os franceses, eles decidiram que não dava mais para conviver com o Império Otomano, não, era insustentável, e eles iam acabar conquistando todas as nações ocidentais e destruindo toda a nossa cultura judeu-cristã. Então, o que eles fizeram? Se levantaram contra esse império e redesenharam. Ao fim da Primeira Grande Guerra, nós vimos um novo Oriente Médio, que foi redesenhado com novas fronteiras, totalmente diferentes do que eles tinham antes, e foram divididos entre os franceses e os ingleses. Então, você tem uma data aí de 1916, 1916 foi o Acordo de Sykes-Picot. Em 1917, nós vimos a Declaração de Balfour. Então, esse resultado fez com que nascesse a Liga das Nações, o que ia depois favorecer uma certa nação nascer de novo. Não deixou de existir, mas ia entrar no seu estado moderno. Depois disso, nós vimos, muito pouco tempo depois, novamente uma grande guerra. Não que essas grandes guerras tenham... Elas não são, eu não chamo de guerra mundial, porque não foi o mundo todo que foi envolvido. Nós vamos ter embates nos últimos dias que vão envolver o planeta e todas as nações. Não foi o caso dessas primeiras duas grandes guerras. Mas a Liga das Nações, ela nasceu para que não houvessem mais guerras. E ela falhou. Porque ela falhou, aconteceu a Segunda Grande Guerra de aliados contra nazistas. Nasceu, então, a ONU, em 1945, e porque pôde nascer a ONU em 1945, e por causa de todo esse processo do Novo Oriente Médio e da Liga das Nações, e da Segunda Grande Guerra e da ONU, nós pudemos ver Israel nascendo em 1948, como uma entidade geopolítica formalizada. E porque Israel agora é um Estado, Israel pode ter a sua capital, que estava dividida, mas foi reunificada na Guerra dos 6 Dias, em 1967. Como é que vai acontecer a próxima, né? Muito possivelmente, as batalhas de Daniel vão gerar uma terceira grande guerra entre, novamente, aliados e o islamismo. Esses aliados provavelmente são os maiores adeptos, os maiores proponentes de todas as coisas que estão sendo formatadas para a Agenda 2030.
Se você não sabe o que é a Agenda 2030, dá um Google, entra no site da ONU e leia por si mesmo. São os donos do mundo, como nós chamamos, e são aliançados com os Illuminati, com os ocultistas, satanistas, e islamistas e ditadores e comunistas também. Está todo mundo nesse mesmo bolo, só que não pode todo mundo vencer no fim. Então essa grande guerra vai ser, muito bem, estamos todos aqui, alguns mandam mais do que outros, mas tem um que vai querer mandar mais. Quando terminar essa terceira grande guerra, nós provavelmente teremos alguém que tentará fortalecer uma aliança com Israel por 7 anos, numa Jerusalém possivelmente internacionalizada, para que o templo possa ser construído, mas não sem ainda muitas dores de parto, porque óbvio que os ditadores e os islâmicos não vão deitar e rolar. Isso vai permitir que haja um templo construído onde será realizada a abominação desoladora, a profanação desse templo e o levantar, o ascender ou o sair do armário do anticristo, se autodeclarando aquilo que realmente ele é e veio para ser uma fraude e alguém que quer substituir a Deus ou ser maior que Deus ou meramente tirar a adoração de Deus, que é o que ele vem fazendo desde lá de trás com Adão e Eva. Tudo que ele puder fazer para afastar a adoração daquele a quem é devida essa adoração. Mas não para por aí, nós temos ainda uma quarta grande guerra que nós conhecemos como a Batalha do Armagedon, que na verdade será uma batalha aí sim de todas as nações que vão estar reunidas no Vale do Armagedon, se preparando para subir contra Jerusalém e batalhar contra o rei Jesus. E então, vencendo essa batalha, obviamente, Jesus, ele vai inaugurar o milênio e então desce a Nova Jerusalém com a fusão das dimensões e na dimensão terrena a construção do templo de Ezequiel pelo próprio Messias Jesus. Já sei que algumas pessoas vão ter perguntas quanto a isso, anote. Como assim Jesus vai construir um templo? Para quê? Ele não é o templo, nós não somos o templo. Muito bem. Onde estamos na nossa linha do tempo? Se você nunca esteve aqui conosco, vamos dar uma passeada pela linha do tempo para você não ficar muito perdido na maionese aqui. Da onde saiu perdido na maionese? Não sei, nem ideia. Deixa eu resgatar minha canetinha aqui. Vamos lá. Nós estamos aqui no 0. Quer dizer, nós estamos aqui no 2023. Mas o nosso calendário normal gregoriano coloca Jesus no 0 e tudo que tem para trás de Jesus é menos 1, 2, 3 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, certo? E tudo que tem para frente do nascimento de Jesus está para frente, 1000, 2000, 2023, etc. Dentro da cronologia do plano da redenção, nós vamos olhar para o 0 como sendo menos 6, 4, 3, porque eles é difícil de... Não vou nem explicar, deixa para lá. Quando nós fazemos a nossa cronologia, quero que você olhe nessa linha aqui de baixo. Nós estamos no ano 4000 depois da queda. Ok? Então, nós não estamos no... Perdão, começa de novo. O calendário gregoriano tem o 0 como centro para trás e para frente. O nosso calendário do plano da redenção, o 4000 é o centro para trás e para frente. E nós começamos o nosso 0 na queda de Adão. Ok? Agora ficou claro. Sim. Então, Adão caiu, você tem 1000 anos, 2000, 3000, 4000, e o nosso centro do 4000 não é o nascimento de Jesus, mas é a cruz de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição.
Então, a gente costuma contar do zero, mas vamos começar a contar da queda. E então nós temos, lá no zero, nós temos Adão, mais ou menos 1000 anos depois de Adão nós temos Noé, mais ou menos outros 1000 anos depois nós temos Abraão, mais ou menos 1000 depois a gente tem Davi e aí a gente tem Jesus. Como é que a gente chega nesse 4000? Por que 4000 é tão importante? Por que Jesus escolheu esse milênio para morrer na cruz, para a sua primeira vinda? Porque lá atrás, 1400 anos antes de Jesus, Moisés recebe a profecia dos tipos da vinda de Cristo, com as festas de Yahvé. E quando Moisés, lá em Êxodo 12, recebe a especificação da Páscoa, Deus fala assim para ele, olha, você vai escolher um cordeiro lá no dia 10 de Aviv. E no dia 14 de Aviv, você vai imolar este cordeiro. Você vai observar esse cordeiro por 4 dias. Então, ao longo de todas essas eras, o cordeiro foi observado por 4000 anos em todas as profecias, em todos os tipos que nos foram dados na história de Israel. E então, quando ele é absolutamente terminado de ser observado e avaliado e aprovado, obrigada, ele vem e a sua primeira vinda acontece. Então, nós temos um calendário para todo o plano da redenção. Nada nas Escrituras acontece por acaso. Deus planejou todas as pessoas que viriam de Abraão, Davi, Salomão, Samuel, todas as pessoas, todos os seus profetas estavam inscritos no livro de Deus. Eles tinham de vir naquele tempo em que vieram. Ou seja, você está aqui hoje porque Deus escolheu esse tempo para você estar aqui. Nada é por acaso. Você não foi abortado. Você entrou nessa dimensão terrena no tempo certo que Deus te enviou para estar aqui. Faça o seu melhor enquanto você estiver aqui. Busque ao Senhor para saber a que você veio, qual é o seu destino e qual é o seu desígnio em Deus. Porque Deus não dormiu no ponto. Ainda que você tenha vindo de uma infância terrível, ainda que você tenha vindo de um lar terrível, Deus tem redenção para todos nós. E nosso papel é corresponder com Ele e saber a que viemos e cumprir esse chamado que Deus tem para nós. Então, Deus não dormiu no ponto, tudo estava escrito e Jesus veio exatamente quando Ele profetizou que viria em todas as Escrituras antes dele. Foram 4000 anos entre a queda e a primeira vinda de Cristo. E aí nós temos um período de silêncio nas Escrituras, por isso que é um período intertestamentário de aproximadamente 400 anos. É bem nesse período que nós vamos ver a história dos Macabeus. A revolta, a vitória e tudo mais. Vamos começar como a gente costuma começar as nossas festas, fazendo algumas perguntas. Se eu for celebrar Hanukkah, ou Hanukkah, quando é que eu vou celebrar? Eu vou celebrar no dia 25 de Kislev, que é o 9º mês hebraico. Eu vou celebrar por 8 dias, até o dia 3 de Tevet, que é o 10º mês hebraico. Isso normalmente vai cair no nosso mês de dezembro. E como vocês são muito chatos e ficam toda hora me pedindo as datas, tira um print da tela, que as datas estão todas aí. Inclusive, se a gente está olhando para uma coisa profética, 2030, 2031, 32 e 33 são as datas que a gente tem dentro do plano da redenção e dentro da semana milenar para o cumprimento das profecias da segunda vinda de Cristo. Não, eu não sei o dia e a hora, mas Deus nos deu tanta dica que a gente está mapeando todas elas para ver se a gente consegue estar melhor preparado para tudo que vai acontecer. Não é para saber mais ou saber menos, é para estarmos preparados
para o que está por vir e sabermos como corresponder com o Espírito Santo sem nos ofendermos com Deus se formos pegos no meio desses abalos todos.